Porque Deus é o Deus de justiça. Deus não comunga com a injustiça. Deus não tolera a violência. E quando líderes da nação roubam os cofres da nação, impedindo que escolas sejam construídas, que hospitais sejam construídos, que o pobre seja assistido, levando a riqueza que deveria assistir a nação, que deveria melhorar a qualidade de vida do povo, e este dinheiro cai no ralo da corrupção e vai abastecer contas gordas em paraísos fiscais. Isso não apenas fere o povo, isso fere o coração amoroso e justo de Deus. Os homens podem escapar dos tribunais da terra. Os homens podem corromper os tribunais da terra. Os homens podem se livrar do braço da lei aqui na terra, mas os homens não escaparão do justo juiz e do tribunal de Deus. Voltemos a Daniel. Diz a Bíblia que Daniel ocupou uma posição elevada de primeiro-ministro da Babilônia. Daniel foi maior do que a Babilônia. A Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu de pé. Daniel continuou exercendo influência no império seguinte, no império Medo-Persa. Agora preste atenção nisso. Mudou o império. A Babilônia caiu, um outro império se levantou, mas a corrupção permaneceu. Quando Dario assumiu o governo do império Medo-Persa, ele constituiu 3 governadores e 120 prefeitos para trabalhar e evitar que a corrupção se infiltrasse no seu governo. O governo da Babilônia era um governo absolutista. Nabucodonosor era um rei absolutista. O governo Medo-Persa descentralizou o poder, mudou o regime de poder, mas a corrupção estava lá instalada da mesma maneira. É importante entender isso. Porque nós achamos que se nós mudarmos o governo, se nós mudarmos o partido político, se nós mudarmos o estilo de governar, ou se nós tivermos uma outra filosofia política, nós estaremos resolvendo de vez o problema da corrupção. Isso é um engano. Porque a corrupção não está apenas nas estruturas políticas, a corrupção está no coração do homem. O Senhor Jesus disse que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, como o roubo, como a violência, como o crime, como os assassinatos. O problema é muito mais profundo do que apenas uma estrutura política. É por isso que o capitalismo não foi a solução, o comunismo não foi a solução. É por isso que nós estamos cada dia mais desencantados com os sistemas de governo, porque o homem tem um problema básico, essencial, profundo de corrupção, chamado pecado. Enquanto o homem não reconhecer que ele depende de Deus, que ele precisa voltar-se para Deus e que ele precisa colocar o seu governo, as suas instituições, a sua nação debaixo da autoridade da verdade de Deus para governar segundo o projeto de Deus, nós nos desencantaremos com os políticos e com a política. O que aconteceu com Daniel? Diz o texto bíblico que Daniel era um dos 3 governadores. E os outros 2 governadores, juntamente com os 120 prefeitos, ficaram incomodados com Daniel, porque Daniel era um homem reto, justo. Era um homem que não aceitava subornos, era um homem que não se corrompia. E quando você tem um líder que não se corrompe, esse líder incomoda os corruptos. O que fizeram? Tramaram contra Daniel. Urdiram contra ele um plano, maquinaram um plano para apanhar Daniel, vasculharam a vida dele, penetraram na intimidade da vida dele, devassaram a vida dele, para só descobrirem que Daniel era um homem reto e honesto. O que fizeram? Tentaram então pegar Daniel no seu ponto forte, a sua religião, o seu relacionamento com Deus. E aí tramaram um plano diabólico, mentiroso. Foram ao rei e disseram para o rei: Rei, nós queremos que o senhor faça um decreto. E na política medo-persa, a lei era maior do que o rei. Se o rei sancionasse um decreto, o rei ficava refém do próprio decreto. Então disseram para o rei: nós queremos que o senhor seja um Deus por um mês. Que nenhum cidadão do seu reino, nenhum súdito do seu reino, faça qualquer pedido a qualquer outro homem ou a qualquer outro Deus que não ao senhor. Isso agradou o rei, isso mexeu com as vaidades do rei e ele sancionou aquele decreto.
Porque eles foram com a mentira que todos tinham entrado em acordo para isso, mas na verdade eles estavam querendo pegar Daniel no contrapé. Quando Daniel soube que esse decreto tinha sido assinado, diz a Bíblia que Daniel permaneceu o mesmo. Ele entrou na sua casa, abriu as suas janelas e orou a Deus 3 vezes por dia, como costumava fazer, dando graças a Deus. Então os seus acusadores chegam para o rei e dizem: olha, Daniel não respeita o senhor, rei, não respeita a tua lei, rei. Ele está orando ao seu Deus, quebrando o teu interdito, a tua lei, o teu decreto. E a contragosto, o rei precisou lançar Daniel na cova dos leões. Eu pergunto a você, você é fiel quando você está no poder? Você é íntegro quando você tem o comando? Alguém disse que você conhece um homem não na adversidade, mas quando ele está exercendo o poder, quando ele tem privilégios. Pois Daniel foi íntegro na adversidade e foi íntegro quando ele estava no auge do seu poder. Mesmo quando foi ameaçado de morte, mesmo quando ele foi jogado na cova dos leões, ele permaneceu íntegro. A minha esperança é que nós tenhamos na nossa pátria homens íntegros, líderes íntegros, homens que não se corrompem e que não se deixam corromper, homens que não queiram abastecer a sua conta bancária ou enlarguecer as suas riquezas com erário público, tirando e roubando do pobre, do necessitado. Homens que possam ocupar a sua posição no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário, que possam permanecer íntegros, não apenas diante das câmaras, mas homens que possam permanecer íntegros atrás dos bastidores, homens que sejam verdadeiramente íntegros. Daniel foi honrado por Deus. Deus fechou a boca dos leões e Daniel foi tirado da cova dos leões. Daniel foi prestigiado e os seus acusadores pereceram na mesma cova de leões onde jogaram Daniel. Deus vai honrar você se você permanecer firme, se você não se corromper, se você for íntegro. Deixa eu dizer uma coisa para você, é melhor você ser pobre e ser íntegro. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que as riquezas. Esta é a grande necessidade do povo brasileiro, de nós cultivarmos a integridade na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, cultivarmos integridade na igreja, cultivarmos a integridade nos poderes constituídos. O Brasil precisa ser colocado no trilho da verdade e da integridade. E assim nós teremos uma nação grande, assim nós teremos uma nação honrada, assim nós teremos uma nação abençoada por Deus. O meu desejo com esta palavra é que você possa ser um instrumento de Deus para ser um homem íntegro, para ser uma mulher íntegra e para ser também alguém que vai levantar a voz profética e chamar as nossas autoridades para se arrependerem, para acertarem a sua vida com os homens e com Deus, para vivermos uma vida feliz e bem-aventurada nesta terra. Que Deus abençoe o Brasil. Verdade e vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.